Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9. Vamos até lá, por favor. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Para quem está vindo pela primeira vez, nós estamos estudando essa epístola nos cultos matutinos. Que na igreja nós temos o costume de expor livros inteiros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E faz 36 semanas que nós estamos estudando 1 Coríntios e chegamos agora ao capítulo 9. Eu disse para os irmãos nas mensagens anteriores que o capítulo 9 trata a respeito de privilégios e renúncias. De um lado, o apóstolo Paulo defende o seu direito de ser sustentado financeiramente pela igreja de Corinto, mas declara ao mesmo tempo que ele voluntariamente renunciou a esse privilégio. E ele fala isso para instruir e advertir um certo grupo da igreja de Corinto que ele chamava de fortes. E o argumento dele é muito simples. Se ele fora capaz de abrir mão do seu sustento, por que aqueles crentes não seriam capazes de abdicar de comer carne oriunda de mercado de idolatria, em nome do amor, simplesmente para buscar uma convivência pacífica com os crentes imaturos? Por que eles não seriam capazes disso? Então hoje nós vamos continuar vendo o desenvolvimento desse argumento do apóstolo Paulo. Ele vai falar das suas muitas renúncias. Até agora ele falou da sua renúncia de comer carne, da renúncia do seu sustento. Mas ele vai falar de muitas outras renúncias que ele fez para ganhar almas para o Senhor Jesus. Na verdade, tudo que ele vai falar aqui pode ser resumido em duas palavras: abnegação e dedicação. Então ele vai mostrar que não somente concernente ao seu sustento, mas toda a sua vida, toda a sua prática ministerial sempre foi marcada por abnegação e dedicação. Porque o objetivo, o alvo, a paixão dele era ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos olhar isso hoje. Nós vamos ver aqui a dinâmica de perder para ganhar. E o propósito, irmãos, dessa mensagem é que nós aprendamos que vale a pena se esforçar para ganhar almas. É isso que nós vamos ver hoje. Eu quero ler com os irmãos toda a porção que começa no verso 19. Então vamos ler. Enquanto lemos, por favor, prestem atenção numa expressão que o apóstolo Paulo vai repetir diversas vezes: ganhar almas, ganhar almas. Vocês vão ver que esse é o coração de tudo que ele está falando aqui. Então, versículo 19, nós lemos assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Graças a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Como eu disse, irmãos, esse parágrafo todo ele pode ser resumido em duas palavras: renúncia e dedicação. São esses dois momentos que nós vamos ver aqui no argumento do apóstolo Paulo. Então vamos começar
com a sua abnegação. Como é que ele demonstrava a sua abnegação no processo de ganhar almas? Os irmãos notaram que o versículo 19 começa com um porquê. Então isso naturalmente remete a tudo que ele falou, é uma explicação do que ele vem falando. Nós já dissemos para os irmãos que o tom do argumento dele aqui é a renúncia, é a postura de abrir mão voluntariamente dos seus direitos. E aqui no versículo 19, ele faz uma afirmação aparentemente contraditória, diria paradoxal. Ele diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Então veja que é uma informação truncada. Ele diz: eu sou livre, mas eu sou escravo. Eu sou livre para desfrutar de tudo aquilo que Deus me oferece, mas eu sou escravo quando o assunto é ganhar almas. Então, irmãos, em que sentido o apóstolo Paulo se diz aqui livre? Quando ele diz que era livre, ele simplesmente queria dizer que ele não estava mais preso a nenhum tipo de ritualismo, tradições humanas, cerimônias vazias, normas alimentares como as que existiam no Antigo Testamento. Ele está dizendo: eu não preciso me sujeitar às opiniões ou aos escrúpulos da pessoa ou a um tipo de ritualismo religioso para ser aceito por Deus. O Evangelho nos liberta de todas essas coisas, nós sabemos disso. Então ele era livre. Mas em outro sentido, ele fala que era escravo. Então como é que funcionava esse processo de autosservidão do apóstolo Paulo? Ele era escravo no sentido de renunciar os seus direitos. Se ele percebesse que qualquer privilégio que ele desfrutava produzisse embaraço, constrangimento, se gerasse dúvidas a respeito de suas intenções, ele, livre e alegremente, abdicava. Por isso que ele diz: eu sou livre, mas eu sou escravo. Agora a questão, irmãos, é por que ele fazia isso? Porque sendo um homem livre em Cristo, para poder se relacionar, se aproximar das pessoas, ele assumiu uma postura de servo, de escravo dessas pessoas. Ele diz no restante do verso 29, ou 19, a fim de ganhar o maior número possível. Eu disse para os irmãos que esse aqui é o coração da passagem. Ele repete essa informação aqui 6 vezes. Algumas pessoas precisam ser ganhas. Em outras palavras, eu estou convivendo com pessoas perdidas. E essas pessoas precisam ser conquistadas. Essas pessoas precisam ser ganhadas para Jesus. O que ele está afirmando aqui, irmãos, é que a salvação dos perdidos era muito mais importante do que o desfrute de seus direitos. E esse, irmãos, era o princípio que organizava cada uma das posturas desse apóstolo. Ele sempre perguntava para si mais ou menos o seguinte: abdicar do meu sustento, por exemplo, vai ampliar as chances de eu me aproximar mais das pessoas? Então eu abdico. Mais pessoas serão ganhadas para Cristo se eu renunciar a certos privilégios de bebida, a certos privilégios de alimentação? Então eu renuncio. Então o ponto do apóstolo Paulo aqui, o ensino dele é esse: eu ganho mais pessoas para Jesus quando eu me comporto como escravo. Mais pessoas são consideradas, são mais levadas para o Evangelho quando eu voluntariamente abdico de certas coisas que Deus me deu como direito. Irmãos, que coração, não é? Que coração desse homem. Queira Deus nos dar esse tipo de paixão pelas almas. E ele, para fortalecer esse ensino, ele apresenta 3 exemplos. Vamos ver os 3 exemplos dele a partir do versículo 20. O primeiro exemplo, ele vai falar da abdicação dele, da abnegação no trato com os judeus. Olha aí no versículo 20, ele fala isso: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então o que ele está dizendo aqui no versículo 20? Eu me fiz escravo dos judeus. Ele está dizendo que quando ele estava entre os judeus, ele vivia como judeus. Isto é, ele procedia para com os judeus como se ele estivesse debaixo da lei de Moisés. Irmãos, no livro de Atos, nós vemos isso em diversas ocasiões. O apóstolo Paulo, por exemplo, entrando na sinagoga,
assistindo ao culto da sinagoga lá com os judeus. Nós lemos que ele circuncidou o jovem Timóteo para participar da equipe missionária dele, para que esse jovem tivesse mais acesso aos judeus. Quando ele foi a Jerusalém, ele participou da festa da Páscoa que acontecia no templo. Ele até chegou ao ponto de fazer um voto de Nazireu quando lá chegou, rapando a cabeça para provar para a comunidade judaica que ele não estava difamando Moisés e nem a lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso, irmãos, que ele fez isso. Ele tomou essas posturas quando estava entre os judeus. Em Cristo, ele era livre desses deveres. Ele diz isso no final do versículo 20. Embora não esteja eu debaixo da lei. Então, ele era livre disso. Cristo libertou do jugo da lei de Moisés. Mas ele fazia esse sacrifício para ganhar os judeus. Ganhar aqui a palavra-chave. Isso aqui, irmãos, não é hipocrisia de modo algum. Era simplesmente uma adaptação em assuntos não essenciais. Para ser um bom cristão, Paulo havia aprendido que não era preciso ser um mau judeu. Então, quando ele estava na presença do judeu, por exemplo, ele jamais iria comer carne de porco. Mas ele respeitava os escrúpulos daquele judeu. E depois de obter acesso a ele pregava o evangelho, ensinando que Jesus era o cumprimento da lei e que ele considerou puro todos os alimentos. Então Paulo agia como escravo para libertar aqueles que estavam debaixo da escravidão do legalismo. Isso aqui era uma estratégia do seu trabalho missionário. Então essa era a sua postura para com os judeus. Agora vamos para o versículo 21. Ele vai falar como funcionava a sua abnegação no caso dos gentios. Versículo 21, ele fala assim: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então Paulo está dizendo, eu não fui escravo apenas dos judeus, eu também me tornei escravo dos gentios. Os irmãos viram que ele retratou os gentios aqui como os sem lei. Em que sentido eles eram sem lei? Eles não conheciam a lei judaica. Eles nada sabiam sobre guarda de dias, circuncisão, dieta alimentar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que para se comunicar, interagir de um modo eficaz com esses homens, o apóstolo deixava simplesmente a sua roupa de judeu de lado. Ele comia aquilo que eles comiam e nada falava sobre guarda de dias ou circuncisão. E antes que alguém se apressasse a afirmar que ele era um homem sem lei alguma, que ele era um antinomista, ele era um homem libertino, ele explica que ele estava sim debaixo de uma lei. Mas não era a lei de Moisés, era a lei de Cristo. O que é, irmãos, a lei de Cristo? A lei de Cristo tem a ver com aquele conjunto de mandamentos que foram entregues pelo Senhor Jesus. Esses mandamentos do Senhor Jesus nos chegaram de duas maneiras na Bíblia. Primeiro, através dos próprios lábios do Senhor Jesus. E segundo, por meio dos apóstolos. Tudo aquilo que os apóstolos falaram são as palavras de Jesus. Eles falaram as palavras de Jesus. Então nós encontramos Jesus falando através do seu ministério terreno, mas através do seu ministério celestial, ele falou por meio dos apóstolos. E Paulo está dizendo, eu não sou um homem sem lei nenhuma, eu estou debaixo dessa lei, eu estou debaixo de uma outra lei, da lei de Cristo. Mas o ponto aqui do argumento dele é simples. Paulo nunca obrigou um gentio a se tornar judeu. Ele sempre se adaptava onde ele chegava. Por exemplo, quando ele esteve em Atenas, os irmãos lembram disso. Ele foi lá no Areópago, conta a história bíblica. E quando chegou lá, ele elogiou a religiosidade daqueles homens. Você lembra dele fazendo isso? Ele chegou, atenienses, em tudo vejo que vocês são realmente religiosos. Nossa, como vocês são fiéis. Ele não chegou logo chutando as imagens daquele homem. Lembra de um pastor tosco que apareceu aí nos anos 90, né? Os mais antigos vão se lembrar que ele chutava a estátua de Maria. O apóstolo Paulo não era esse tipo de homem. Em Gálatas capítulo 2, ele diz que quando esteve entre os gentios, ele comia como se fosse um gentio.
Em outras palavras, ele era sensível ao estilo de vida deles, mas tão logo obtivesse espaço, ele pregava o evangelho de Jesus Cristo e conclamava aqueles homens a abandonarem os seus ídolos. Então ele não era um grosseiro, ele não era um sujeito tosco. Tinha uma história que contavam no seminário, quando eu era aluno, naquela primeira geração, quando a escola começou, ali nos idos da década de 50, mais ou menos, os pastores levavam os seminaristas para evangelizar na rua. Então, normalmente o pastor ia na frente, pregava 1, 2 vezes, para o seminarista ver mais ou menos como é que o pastor fazia e ir aprendendo ali por imitação. Mas tinha um certo seminarista que não quis ser instruído. O pastor foi se colocar à frente e falou: não, pastor, eu já aprendi tudo, já sei como é que faz, o senhor só me avalia aí. E aí tinha um homem sentado na calçada fumando um cigarro. E ele chegou para esse homem e disse assim: o senhor sabia que o cigarro é a chupeta do capeta? Disse isso. Que isso tem a ver com salvação? Que isso tem a ver com o evangelho? Então, há pessoas, irmãos, que são ríspidas, que ofendem desnecessariamente. Não é o evangelho que ofende. O evangelho tem um aspecto que ofende o pecador, mas não é a mensagem, é o próprio comportamento tosco da pessoa. Ela não sabe se aproximar. Paulo está dizendo que ele não era assim. Ele era flexível, ele se adaptava, ele era sábio, ele fazia sempre concessões naquelas coisas que não eram centrais. No verso 22, nós temos aí um outro exemplo. Ele falando dos fracos, a abnegação dele para com os fracos. No verso 22, ele fala assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar por todos os modos, salvar alguns. Então ele diz aqui que ele se tornou também escravos dos fracos. Quem vem acompanhando as pregações pela manhã sabe que nós já falamos muito a respeito dos fracos. Eles são mencionados desde o capítulo 8. Fracos aqui na linguagem do apóstolo Paulo eram aqueles crentes imaturos que eram cheios de escrúpulos equivocados. Eles ainda não haviam aprendido a desfrutar daquela liberdade que nós temos em Cristo. Eles eram espiritualmente infantis. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 8, que os fracos diziam que se você comprasse uma carne no mercado, e essa carne tinha como origem os templos pagãos, o crente, se comê-la, ele estaria pecando contra Deus e se contaminando. Isso gerou uma briga na igreja. Nós falamos a respeito desse assunto. E Paulo está dizendo aqui: como é que eu tratei os fracos? Eu cheguei logo criticando eles? Eu levei um pedaço de picanha para comer na frente de um fraco? Não, Paulo diz: eu me fiz de fraco. Em outras palavras, irmão, você não quer comer carne? Tem problema, irmão. Vamos fazer a dieta de Daniel: legumes e água. E tão logo ele se aproximava dessas pessoas, comia do jeito que eles comiam, ele começava a pregar. Ele ia ensinar o que está lá no capítulo 8. Que Deus é o Criador de todas as coisas, que todos os alimentos pertencem a Deus, que os demônios não podem se apropriar daquilo que o Senhor fez, que pertence a Ele. E o que acontecia no final de todo esse processo, irmãos? Os fracos se tornavam fortes. E Paulo conquistou aquelas pessoas. Então ele está usando sempre essa regra, essa estratégia de ministério. Eu estou perdendo para ganhar. Eu estou abrindo mão da minha liberdade. Eu estou me escravizando porque eu estou ministrando a pessoas que estão escravizadas. Então me torno escravo junto com elas para trazê-las para a liberdade em Cristo Jesus. Agora eu preciso fazer um parênteses aqui, irmãos, porque esse é um dos textos mais mal interpretados do Novo Testamento. Há pessoas que destroem esse texto aqui. Algumas pessoas que querem participar do chamado carnaval evangélico usam essa passagem e dizem assim: eu me fiz de folião para ganhar os foliões. E aí, quando vai por esse caminho, irmãos, abre a porta para todo tipo de absurdo. De repente alguém poderia dizer: eu me fiz de maconheiro, eu me fiz de criminoso, eu me fiz de devasso,
para ganhar os devassos. Esse, irmãos, não é o espírito do texto. O ensino é: respeite os escrúpulos, seja cauteloso, seja sensível. Se necessário, naquelas coisas que não são essenciais, abra mão dos seus direitos para ganhar almas. Irmãos, nós não temos de nos tornar iguais ao mundo para evangelizar o mundo. O evangelho é justamente a apresentação de uma forma de vida diferente, de um estilo de vida oposto ao mundo. Então, você não deve atacar um folião lá que gosta de chiclete com banana. Mas você também não precisa dançar com ele. Não é possível que a gente tenha que explicar isso. Você respeita esse escrúpulo dele, apresenta o evangelho, e depois que ele crê em Cristo, ele vai abandonar essa porcaria e vai tocar violino na igreja. É assim. Essa é a dinâmica do evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu me sacrifiquei, eu fiz isso. Eu abro mão, não tem problema. Eu me faço de escravo para libertar as pessoas que estão escravizadas a escrúpulos, a pensamentos errados e doutrinas de homens. Eu me escravizo. Mas ele faz isso para ganhar. Isso aqui não é uma acomodação. Isso aqui é uma adaptação temporária para trazer aquela pessoa a Cristo. Na segunda parte do versículo 22, ele apresenta, e no versículo 23, ele apresenta a conclusão dos 3 exemplos. Ele fala assim: fiz-me tudo para com todos, com fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com fim de me tornar cooperador com ele. Então, quando ele diz fiz-me tudo, evidentemente, irmãos, ele fez tudo o que era lícito. Ele não fez o que era errado, ele não fez o que era pecaminoso, ele não fez o que era depravado. Tudo aquilo que a Bíblia não condena, o apóstolo Paulo era capaz de abrir mão para facilitar a aproximação das pessoas. E ele diz que o objetivo dele era ganhar alguns, ganhá-los para Cristo. Ele queria apresentar o evangelho sem as barreiras culturais. Então, para isso, ele se adaptava. Era um ato de condescendência, de descer ao nível daquelas pessoas. E ele diz que fazia esse sacrifício por causa da dignidade do evangelho. Então, irmãos, todos vocês aqui sabem muito bem o que é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o apóstolo Paulo está dizendo que a grande paixão dele era a de ser cooperador no evangelho. O que significa isso? Ter uma participação como um instrumento de Deus na salvação daquelas pessoas às quais ele ministrava. E por causa disso, por causa desse amor pelo evangelho, por essa paixão gloriosa de salvar almas, ele não hesitava em sacrificar qualquer privilégio quando o assunto era pavimentar o caminho para a pessoa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Isso, irmãos, é uma postura maravilhosa. Essa era a grande ambição do apóstolo Paulo. Você já parou para pensar nisso? Esse homem, ele não buscava poder, dinheiro, status, reconhecimento. A sua santa ambição era ser um parceiro do evangelho na salvação de todo tipo de pessoa. E por causa disso, diante desse alvo santo, ele renunciava os seus direitos. Então aqui nós temos o seu amor, a sua dedicação, essa paixão pela glória de Cristo e a salvação dos perdidos, e isso o levava a ser um sujeito abnegado. Segundo lugar, como eu disse, nós temos a sua dedicação. Irmãos, esse tipo de vida na qual se está a todo tempo renunciando, abdicando os seus direitos, fatalmente requer esforço, disciplina, dedicação. Então é disso que Paulo vai falar agora. Ele vai comparar a vida de um cristão verdadeiro, de um cristão abnegado, ao de um atleta. E ele usa 2 exemplos aqui. Primeiro é o exemplo do corredor e o segundo é o exemplo do boxeador. Nós vamos ver como é que ele usa esses 2 exemplos tão comuns na cultura de Corinto. Os coríntios, eles gostavam muito de esporte, né? A mesma paixão que o brasileiro tem hoje por futebol, os coríntios tinham por esportes que aconteciam nas arenas. Então o apóstolo Paulo aproveita esse amor que eles tinham pelo mundo dos esportes para reforçar essa necessidade de dedicação. Então vamos ver no verso 24 como ele fala. Ele diz assim:
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Em Corinto, irmãos, havia uma competição a cada 3 anos, chamada de Jogos Istmicos. Essa competição só perdia em grandeza para os Jogos Olímpicos. Mas atletas de toda a Grécia vinham a Corinto competir em arenas. E aqui ele toma os corredores como uma metáfora da vida cristã. Aqueles atletas se dedicavam até exaustão, faziam sacrifícios, treinos, alimentação, isolamento, e toda aquela vida disciplinada era para chegar em primeiro lugar. Porque só o que chegava em primeiro lugar recebia o prêmio. O prêmio nos tempos bíblicos era uma coroa de louros, uma coroa de flores. Então eles se dedicavam. Paulo está dizendo, vocês precisam ser assim também. Vocês precisam correr como se quisesse chegar em primeiro lugar. No versículo 25, ele acrescenta mais um elemento que fazia parte da vida dos atletas. Ele fala assim, na primeira parte do verso 25, todo atleta em tudo se domina. Isso aqui tem um ponto histórico importante por detrás. Antes de começar os jogos, os atletas se apresentavam e faziam um juramento público, declarando que naqueles últimos meses eles tinham treinado com todo esmero e haviam se abstido de vinho e de contato íntimo com mulher. Então, os irmãos sabem, numa sociedade tão devassa como era Corinto, isso era uma prova de domínio. Domínio sobre as paixões, domínio sobre os seus apetites, um anseio de ganhar que se sobrepujava aos anseios do próprio corpo. Então o apóstolo Paulo diz, eles fazem isso, eles se dominam. Esses atletas, para ganhar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então, eles fazem tudo isso e eles querem ganhar um prêmio. Irmãos, um prêmio é uma coroa, era uma coroa de plantinhas que uma semana depois, ela simplesmente murchava. É isso que significa coroa corruptível. Então, acho que os irmãos entenderam o ponto do apóstolo Paulo. Nessa corrida de ganhar almas, vocês deveriam se esforçar com a mesma determinação de um atleta que quer chegar em primeiro lugar. Vocês deveriam lutar como se houvesse apenas uma coroa. E se os atletas desse mundo são capazes de fazer renúncias tão agudas, doloridas, para receber uma coroa que se murcha, por que vocês não são capazes de renunciar nada? Vocês não são capazes de renunciar nem um pedaço de carne. Vocês não são capazes de fazer nada pela obra de Deus. Será que o prêmio não vale o esforço? Esse é o ponto dele. O prêmio é que ele diz, coroa incorruptível. Vai haver, irmãos, uma recompensa. Algumas vezes a Bíblia diz que essa recompensa será um elogio. Você consegue imaginar Jesus dizendo para você, servo bom e fiel? Irmãos, Jesus não precisa de nós para nada. Ele é pleno. Ele tem tudo o que precisa em si mesmo. Mas Ele escolhe pecadores como nós, nos abençoa, nos dá uma mensagem. E quando nós cumprimos aquilo que Ele nos mandou, isto é, somos servos inúteis, Ele ainda nos abençoa, Ele nos elogia. Jesus vai nos dar incorruptibilidade. Além de nos dar um elogio, Ele vai transformar esse corpo que está se corrompendo, morrendo todos os dias, em um corpo glorioso, semelhante ao dele, incorruptível. E esse prêmio, irmãos, vale sim todo o esforço da nossa gratidão. No verso 26, na primeira parte, ele acrescenta ainda dizendo assim, assim corro também eu, não sem meta. Então, eu corro assim. Eu corro como um atleta que quer chegar em primeiro lugar. Eu sei que tem coroa para todo mundo. Mas o meu esforço é como se houvesse apenas uma. E eu quisesse chegar. Eu tenho essa meta. Essa meta de ganhar almas. Essa meta final que é a coroa da vida. A própria vida eterna. Então esse é o primeiro exemplo de Paulo. Ele olha para o corredor atlético, dizendo, ele treina com a exaustão para ganhar uma coroa. Vocês têm uma coroa incorruptível, porque vocês não estão se esforçando.
O segundo exemplo, irmãos, está na segunda parte do verso 26, que é o exemplo do lutador de boxe. Veja aí, ele fala assim: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Todos vocês já devem ter assistido alguma luta vendo um atleta cansado. Já viram aquelas lutas de boxes antigas que o sujeito estava lá, 14 assaltos. O sujeito estava... Ela não conseguia mais levantar. E você está quase torcendo para a luta acabar logo, porque não tem mais graça ver aquilo. Parece dois bêbados no ringue. Paulo está falando, eu não sou assim. Eu não estou aí soltando golpes assim, esforços inúteis. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho vigor, disposição, eu tenho precisão nos meus golpes. E o apóstolo Paulo aqui, irmãos, diz qual era o inimigo que precisava ser esmurrado, qual inimigo precisava ser acertado em cheio. Inimigo que você não pode ficar dando socos ao léu sem acertá-lo. Veja aí qual era o inimigo. Ele fala assim no verso 27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então a pergunta aqui, irmãos, quem era o inimigo, o adversário que precisava ser esmurrado? Ele mesmo. O próprio corpo dele. A vontade dele. A palavra carne aqui tem a ver com vontade, tem a ver com paixões. É muito legal, irmãos, que na língua grega, essa expressão esmurro é literalmente deixo um olho roxo no meu corpo. Eu nocauteio a minha carne. Então eu golpeio as minhas paixões para que elas fiquem na lona. Esse é o ensino dele. E ele diz que fazia isso tornando o seu corpo um escravo. O modo dele nocautear o corpo dele não é como algumas religiões fazem, né? Pegar lá, eu vou me nocautear aqui, eu vou... Não, isso tudo era uma coisa que acontecia dentro da alma. Ele diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. O que significa, irmãos, reduzir o corpo à escravidão? Significa que os desejos dele não tinham a primeira palavra. A vontade dele não prevalecia. Então, aqueles impulsos naturais que nós temos por descanso, entretenimento, ociosidade, conforto imediato, prazeres, não eram os princípios que governavam a sua vida. Ele esmurrava, ele nocauteava esses desejos. O seu corpo era um servo, era um escravo do seu santo objetivo, que era o de ganhar almas. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou radical comigo mesmo. Eu sou radical como um atleta. Eu estou envolvido numa corrida, mas eu também estou numa batalha. Eu tenho um inimigo que está posto diante de mim todos os dias, e não é o diabo, é a minha própria carne. Eu tenho um monte de desejos errados dentro de mim, e eu preciso nocautear cada um deles para eu servir a Deus de modo íntegro. E a pergunta, irmãos, é: por que tanto esforço? Você poderia olhar e dizer, mas que homem radical, é necessário isso tudo para ser um cristão verdadeiro? Veja que no versículo 27, na segunda parte, ele responde a isso dizendo assim: mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra desqualificado aqui, irmãos, é a imagem do atleta que não cumpriu as regras e foi desclassificado. Eu falei para os irmãos que tinha uma regra de treinos, tinha uma regra de abstinência. Então, quando aquele atleta não cumpria esses deveres, ele simplesmente era sacado da competição. Isso era uma humilhação muito grande. Talvez uma coisa equivalente hoje seria o uso dos esteroides, as coisas que as pessoas fazem para ultrapassar, ter vantagem. Paulo diz, eu não quero ser desqualificado. Então aqui é a imagem do atleta que, ao invés de subjugar o seu corpo, ele cedeu aos apelos do corpo por comida, bebida, prazeres, excessos. Então Paulo diz, esse é meu medo. Ele tinha medo, irmãos, de ter uma vida hipócrita. Ele tinha medo de dizer e não fazer. O temor do apóstolo Paulo era o de chamar os crentes a ter uma vida consagrada, enquanto ele era um mundano. Ele disse, se eu fizer isso, eu sou desqualificado. Se eu fizer isso, eu vou perder o meu prêmio.
Eu estou lutando contra as regras. Eu não vou participar da festa de Deus. Eu não vou receber o elogio santo de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós temos a dedicação do apóstolo Paulo. Uma dedicação profunda, uma dedicação semelhante à de um atleta, onde ele subjugava seu corpo, suas paixões, sua vontade e usava todas as suas energias para servir a Deus na tarefa de ganhar almas. Então, irmãos, fazendo só uma síntese aqui para a gente partir para a conclusão, como eu disse, o apóstolo Paulo vem falando dos seus sacrifícios. E ele oferece-se como exemplo para os crentes de Corinto. Esses crentes, sim, poderiam abdicar dos seus direitos, dentre eles o direito de comer carne para ganhar os crentes fracos. E ele diz que ele mesmo vem tendo essa postura ao longo do seu ministério. Ele tinha um caráter de abnegação quando renunciava à sua liberdade para se aproximar do judeu, do gentil e do fraco. E ele diz que fazia isso porque ganhar almas era muito mais importante do que a sua liberdade. E segundo, ele fala da sua dedicação, comparando a sua vida à de um atleta que sacrifica o próprio corpo para obter a coroa. Esse é o ensino. E diante disso, irmãos, eu tenho algumas lições que nós queremos passar a título de conclusão. E depois disso nós vamos orar ao Senhor. Qual é a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem? A primeira é essa. Nós somos livres, mas nós somos escravos. E isso, irmãos, não é uma contradição. Isso é um paradoxo. Todo mundo sabe aqui o que é um paradoxo, não é? São duas informações que parecem contraditórias, mas que elas se complementam. Nós somos livres, mas nós somos escravos. Tem um texto no Antigo Testamento que ilustra essa dinâmica. Eu não tenho tempo de ler, mas vai ficar como tarefinha de casa. Deuteronômio 15, do verso 12 ao 18. Você vai ler esse texto hoje. Deuteronômio 15, do verso 12 ao 18. Mas deixe-me citar aqui para vocês. O cenário lá naquele texto é de alguém que ficou tão pobre que o único modo de prover para si era se tornando um escravo. Só que esse homem que adotou essa postura de servidão, ele foi abençoado com um Senhor muito generoso. E ao final dos 7 anos, que era o período máximo de escravidão no Israel antigo, aquele homem estava livre e também sem dívidas. E mais do que isso, além de estar sem dívidas, ele conseguiu obter um pequeno patrimônio graças à generosidade do seu senhor. E na hora que ele foi receber lá a sua carta de alforria, ele disse para o seu senhor o seguinte: eu não quero sair daqui. Eu amo essa casa, eu amo a sua família, eu amo seus filhos, eu amo o Senhor. Eu quero continuar sendo seu escravo. Eu escolho ser seu escravo. Eu sou livre para me dedicar como seu servo. A Bíblia diz que esse homem colocava a orelha daquele homem contra a parede, furava a orelha dele, isto é um ritual de dor, de sangue, e colocava um brinco naquele homem. E dali por diante, vocês podem imaginar ele andando pelas ruas de Jerusalém, nos mercados daquela cidade, exibindo o seu brinco com todo orgulho. E ele estava ali no mercado comprando, vendendo, adquirindo coisas, não cuidando do seu patrimônio, mas cuidando dos interesses do seu senhor. E ele estava feliz ali. E ele carregava uma marca pública de servidão, mas que também, irmãos, era uma marca de amor. Ele era liberto, mas se fez escravo por amor. A questão que fica para nós hoje aqui, irmãos, é essa. Nós amamos o nosso mestre? Nós amamos o Senhor Jesus? Nós amamos a sua obra na cruz? Nós amamos as riquezas, a herança que Ele nos deu? Nós amamos a sua casa? Nós amamos a sua família? Nós estamos dispostos a seguir os mesmos passos dele? Enquanto Ele esteve nesse mundo, Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. E diante desse amor, você seria capaz de abdicar dos seus direitos? Por amor a Jesus Cristo, você seria capaz de fazer concessões sacrificiais no seu casamento, por exemplo? Você seria capaz de se tornar escravo, de baixar as suas exigências para conviver com pessoas difíceis?
para lidar com pessoas desafiadoras, diferentes de você. Você faria concessões para lidar, para ganhar aquela pessoa complicada? Irmãos, no dia da nossa conversão, o Senhor Jesus nos libertou, mas Ele furou a nossa orelha. Nós somos escravos dele. E hoje pela manhã nós temos que clamar ao Senhor para Ele nos dar esse tipo de coração. Eu quero servir. Me dá, Senhor, esse espírito servidor, de doar de forma alegre e voluntária, de não viver ressentido quando os meus direitos são violados. Afinal de contas, irmãos, o que são os pequenos sacrifícios que nós fazemos nesse mundo, comparados ao sacrifício que o nosso Salvador realizou na cruz? Então vamos pedir a Deus por esse espírito de alguém que teve a orelha furada. E você que está aqui ainda não entregou a vida a Jesus, você gostaria de ser liberto? Você gostaria de se tornar um escravo? Você gostaria de ser liberto dos seus pecados, da condenação, do inferno, dessa dívida impagável que você tem com o Senhor? Do outro lado, você gostaria de se tornar um escravo do mais generoso de todos os senhores? O Senhor dos senhores? De experimentar uma alegria diária, de servi-lo, de amá-lo, de uma forma feliz e alegre, colocando os interesses dele antes das suas vontades, tudo isso aguardando uma herança maravilhosa que riquezas de salvação, imortalidade, vida eterna no novo céus e nova terra? Deixe Jesus furar sua orelha hoje de manhã. Entregue sua vida a Ele, creia nele. Creia de todo o coração que a morte dele foi um pagamento pelos seus pecados e você será liberto e será o mais feliz de todos os escravos desse mundo. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos nessa passagem é que nós precisamos nos esforçar para ganhar almas. Nós vimos aqui que essa era a grande paixão que orientava a vida do apóstolo Paulo. Ele diz, eu faço tudo por causa do evangelho. Eu faço tudo para ganhar almas. Irmãos, nós não deveríamos querer chegar no céu sozinhos. Há crentes que não se esforçam. Há crentes que são preguiçosos, lentos, obesos, quando o assunto é serviço a Cristo. Às vezes pessoas que estão caminhando com o Senhor há anos, mas se somasse o tempo que essas pessoas dedicam ao serviço a Cristo, à tarefa de ganhar almas, talvez não daria 1 hora na sua vida cristã inteira. Essas pessoas, irmãos, elas serão envergonhadas no dia de Jesus. Essas pessoas ouvirão a frase infeliz e triste: servo infiel. Eu te salvei, eu paguei o preço dos seus pecados, eu te dei novos céus e nova terra, e você não viveu para a minha glória. Então tome essa passagem hoje e seja um cooperador do evangelho. Seja um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Crie oportunidades para falar às pessoas a respeito da salvação em Cristo. Irmãos, há pessoas perdidas. As pessoas precisam ser ganhadas. E Deus já colocou essas pessoas na sua convivência. Eu viajei no mês de janeiro para fazer umas aulas. E eu tive contato com um professor muito piedoso, um homem muito erudito. E nós estávamos na última aula nos despedindo e ele fez um pedido de oração para os alunos, dizendo assim: irmãos, orem, porque agora eu vou ter 5 horas de viagem de avião e eu gostaria que o Senhor Jesus colocasse uma pessoa ao meu lado para eu evangelizar. Coisa maravilhosa. Eu, a maioria das vezes que ando de avião, a primeira coisa que eu faço é pegar meu livro, às vezes colocar um fone de ouvido. Às vezes eu nem olho para a pessoa que está do meu lado. Isso, irmãos, é paixão por almas. E nós temos que fazer isso na nossa própria casa, no nosso trabalho, na vizinhança, entre os nossos familiares. Nós temos que nos adaptar, nos aproximar daqueles que são diferentes. Deus, irmãos, nos deu uma mensagem para mudar o destino eterno da humanidade. E nós não podemos retê-la conosco. O Senhor é digno desse esforço e Ele vai recompensar tudo aquilo que fizermos para ganhar almas. Então faça como o apóstolo Paulo. Utilize as suas energias para ganhar pessoas para Cristo. Faça isso de uma forma intencional. Não fique apenas esperando aparecer alguém no seu caminho.
Essa semana eu estava dizendo para minha esposa, né, que apareceu uma pessoa não convertida e ela me pediu um estudo bíblico. E eu me senti quase como se fossem as pedras clamando, né? Me ensina aqui a palavra, por favor, me ensina o evangelho. Então, nós não precisamos esperar isso acontecer. Nós temos que ir atrás dessas pessoas e trazê-las para perto do Senhor Jesus Cristo. O terceiro ensino, irmãos, dessa passagem é que nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós vimos aqui no ensino do apóstolo Paulo que há dois grupos de pessoas no reino de Deus: os desqualificados e os vencedores. Os vencedores são aqueles que usam a sua energia para ganhar almas, são aqueles que mortificam os seus desejos. Os desqualificados são o oposto disso. São aqueles que vivem sempre correndo atrás dos seus direitos e que vivem uma espécie de preguiça espiritual, se entregando aos prazeres, ao invés de se disciplinar espiritualmente. Então, se você está nessa condição, que o Senhor repreenda você hoje pela manhã. Que o Senhor te repreenda. Na verdade, que o Senhor te faça sentir-se envergonhado quando você assistir uma partida de futebol, por exemplo. Sim. Os atletas desse mundo, eles são uma vergonha para a sua vida cristã. No chamado universo da bola, é muito comum falar da dedicação que o Cristiano Ronaldo tem àquele esporte. Todo mundo fala isso. Aquele homem segue um protocolo muito restrito de alimentação, horários, treinos, suplementos. Tudo isso para alcançar a forma física ideal e ganhar muitos títulos. E toda essa disciplina, irmãos, é para conquistar o que é corruptível. Seus troféus, medalhas, dinheiro, fama, tudo isso vai se corromper, tudo isso um dia vai acabar. E tudo isso, irmãos, serve para nos envergonhar. Então, que Deus te faça sentir vergonha ao olhar um homem dessa qualidade, porque Deus colocou o incorruptível diante de você, e você trata com desprezo. Você não tem o mesmo empenho pelas coisas de Deus que homens ímpios têm pelas medalhas desse mundo. Só um caminho, meus irmãos, para aqueles que querem andar com Deus em plenitude de vida: é a mortificação da carne. Você precisa esmurrar as suas paixões. A maioria das pessoas é controlada pelos desejos do corpo. Dormir até tarde, se entregar a excessos de bebida, comida, entretenimento, sexualidade. Se você é de Deus, você precisa mortificar esses vícios da alma. Você precisa nocautear essas paixões. É assim que alguém de Deus vive nesse mundo. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Como é que nós colocamos um olho roxo na nossa própria carne? Nós fazemos isso buscando a plenitude do Espírito Santo. Nós fazemos isso nos consagrando à oração, a buscar a leitura das Escrituras, ao serviço a Deus, à consagração santa. Nós tomamos o poder do Cristo ressurreto para dizer não para todas as inclinações da carne. Nós tomamos decisões dependentes, piedosas, todos os dias, agarrados não na nossa própria força e disciplina, mas naquele que nos reveste de poder, Jesus Cristo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Isso aqui, irmãos, não tem como você fabricar a vida cristã. Não tem como você fabricar santidade. Não tem como você receber uma luz caindo sobre você e do dia para a noite você simplesmente se transformar. Não tem como fazer isso. É uma caminhada. Por isso que a Bíblia chama, os primeiros cristãos eram chamados de os do caminho. É um caminho. Você precisa percorrer essas estradas todos os dias. Então, meus irmãos, vamos mortificar a carne, porque ela nos impede de desfrutar o melhor do relacionamento com Deus. Então, essa é a exposição da palavra de Deus essa manhã. Eu agradeço a atenção de todos. Que o Senhor nos abençoe com o conhecimento espiritual e a transformação de vida que só Ele pode produzir em nós. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos. É maravilhoso, Senhor, ler a Escritura, meditar nela, sermos confrontados, ensinados, nutridos, com ensinamentos tão maravilhosos, profundos.
Nós pedimos, Senhor, que Tu nos conceda esse espírito abnegado, capaz, Senhor, de nos anular, nos escravizar, abrir mão daquelas coisas que não são essenciais para ganhar as pessoas, para ganhar o nosso cônjuge, os nossos filhos, para ganhar os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas com as quais trabalhamos. Dá-nos, Senhor, essa urgência, esse anseio, essa paixão por ganhar a coroa, de batalhar por proximidade, conversão, do mesmo jeito que os atletas batalham pela coroa deles. Dá-nos também, Senhor, essa dedicação, essa força espiritual para esmurrar o nosso próprio corpo, para bater na nossa própria carne, para que alcancemos a purificação. Nós não queremos, Senhor, ser desqualificados. Nós não queremos ser pessoas de aparência. Nós não queremos falar e não viver. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito. Enche-nos com o Espírito Santo para que nós experimentemos o melhor da vida cristã. Nós pedimos isso para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.